E aí pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar as ferramentas de escrita do Samsung Notes, então bora lá! O último vídeo de usuário avançado foi falando sobre as edições de escrita digitada. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como funciona a edição de escrita, né, utilizando a S Pen ou até mesmo o dedo, caso o seu aparelho não tenha uma S Pen. Para você poder alternar entre escrita digitada, né, utilizando o teclado, ou S Pen, você vai pressionar aqui na caneta. Então, quando você pressiona na caneta, ele já muda para o modo caneta. Então, eu posso vir aqui e escrever normalmente. Caso eu queira alternar para escrita utilizando o teclado, eu posso pressionar que ele já abre aqui o cursor e ele abre o teclado também para que eu possa digitar. Então aqui a primeira ferramenta é essa aqui da caneta. Aqui você tem 5 opções de canetas, cada um tem uma característica específica, tá, de escrita. Então você pode vir aqui e selecionar qual é a caneta que você quer e dependendo da caneta, ela aparece aqui embaixo algumas configurações que podem ser feitas. Por exemplo, essa aqui só pode ser ajustada a grossura da escrita, mas essa aqui, ó, por exemplo, ela pode ser ajustada na maneira que a escrita ocorre. Essa aqui, ó, você pode ver que é uma grossura contínua e essa aqui, ela é uma grossura que no início ela fica mais grossa e depois ela vai afinando. Então, ó, essa aqui, por exemplo, ela tem a opacidade aqui, se você quiser ela mais clara ou mais escura, que é a configuração do lápis. Tá? Então, cada um tem uma configuração específica aqui e são 5 opções de canetas, né? de pincéis. Aqui em cima é possível você ter acesso às canetas favoritas, pressionando de novo ele volta, ou você pode, por exemplo, eu quero uma caneta amarela com essa grossura aqui, ó, 90. Eu posso favoritar aqui, então quando eu vier aqui na listagem, vai ter salvo aqui essa escrita específica, né? Essa configuração da caneta especificamente, tá? Então você pode favoritar uma configuração de caneta para você poder selecionar e utilizar alguma outra vez. Aqui nas cores você pode escolher as cores que estão aqui, deslizando para o lado com um dedo ou com a caneta. Você tem acesso a outras cores, mas caso nenhuma dessas cores seja a cor que você quer, você pode vir aqui no canto, nesse último item aqui, que ele vai abrir para você as opções de cores. Aqui eles têm algumas amostras de cores pré-definidas, mas caso você não queira essas cores aqui, você pode vir aqui em espectro e selecionar de fato exatamente o tom que você quer de cor, tá? Tanto aqui quanto nesse outro, você tem acesso às informações da cor hexadecimal e da cor RGB. Caso você não encontre nenhuma cor aqui exatamente da cor que você queira utilizar uma cor que está em tela, você pode vir aqui nesse item e você seleciona uma cor que está em tela. No caso, a tela está toda preta. Então aqui, ó, ele selecionou a opção preta, tá? Então você vai poder ali selecionar qual cor você quer. E aqui essas bolinhas vão ficar as últimas cores que foram utilizadas por você. Caso você queira voltar e ver quais foram as cores recentes utilizadas, vai ficar salvo aqui após você selecionar nas amostras e no espectro. Já pensou em ter uma porcentagem do dinheiro de volta de todos os produtos que você comprar na internet? Isso é possível através do Cuponomia, que é uma plataforma que tem mais de 2.000 lojas cadastradas e você comprando por lá, você tem uma porcentagem desse dinheiro de volta através do recurso de cashback. Você se cadastrando aqui com o link do canal, você já ganha R$5 de cashback. E assim que você acumular R$20 de créditos, você já pode transferir para sua conta bancária. Então aproveite já e se cadastre com o link do canal que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui ainda falando sobre a configuração de canetas, é possível você minimizar esse painelzinho aqui para poder ficar mais fácil acesso e com menos informações, né? Menor. Então você pode pressionar aqui que ele vai ficar aqui no canto. Se você quiser escolher a grossura, você clica naquele ícone e já seleciona aqui, ó, a grossura que você quer. A cor você pode escolher aqui, ou a cor você pode escolher aqui, mudando o painel aqui também, deslizando para o lado, caso você queira, ou escolher um pincel diferente. Então todos os recursos que aparecem naquele painel maior podem ser utilizados nesse painelzinho menor, inclusive as canetas
favoritadas, tá? E aí, caso você queira fechar, é só pressionar aqui em fechar, e para você abrir de novo o painel grande, é só pressionar aqui que ele já abre. Então aqui é um recurso temporário, né? Se você fechar, é só aqui mesmo para poder abrir. Então, já tendo mostrado para vocês as configurações da caneta especificamente, vou mostrar para vocês esse recurso aqui. Esse recurso aqui, ele é um pincel específico que é somente para você destacar as informações da tela. Então, é um marca-texto, basicamente. É só marca-texto aqui. É somente o recurso de marca-texto. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui alguma coisa. Vou escrever em clarinho assim mesmo. Pá, deixa eu afinar, muito pronto. Escrevi e agora eu quero selecionar um texto específico. Aqui eu posso escolher a grossura do pincel. Normalmente funciona exatamente como no outro, só que aqui é marca-texto. Posso selecionar aqui uma cor diferente. Eu posso vir aqui e grifar especificamente aquilo que eu estou escrevendo, tá? Posso vir aqui e grifar qualquer parte da tela. Tá? Então é um recurso justamente de marca-texto. Ele pode ser favoritado aqui também, você pode selecionar como favorito, gerenciar isso da mesma maneira do outro painel. E aqui é a borracha, você pode apagar. Tem dois meios de apagar aqui, tá? Após o ícone de borracha aqui estar selecionado, se você pressionar mais uma vez, ele vai aparecer aqui duas opções. Você pode utilizar a borracha para poder apagar o traço inteiro. Então, se é para apagar o traço, eu encostei aqui no traço, ele já apaga a letra inteira, todo o traço que eu escrevi. Ou você pode utilizar a borracha diária, e aqui você escolhe a grossura da borracha. Então, a borracha diária, ela vai apagar a área que está selecionada. Então aqui, ó, eu não estou apagando o traço inteiro, estou apagando exatamente a parte que está passando a caneta. Então, são duas maneiras de apagar aqui nesse recurso de borracha. E aqui eu posso apagar toda a escrita à mão. Ele não vai apagar o do texto, tá? Somente a escrita que eu fizer à mão. Então, apagando aqui, clicando lá, né, eu já apago tudo que está escrito no meu arquivo aqui. Já tendo falado sobre a borracha, vamos falar sobre essa opção aqui. Se eu selecionar uma vez, ele já vai estar ativo para eu utilizar. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai dar duas opções aqui, que é o modo de seleção de laço ou retângulo. Para que serve esse recurso? Vamos supor que eu escrevi aqui algo, no caso eu realmente escrevi, e eu quero selecionar isso aqui e mudar de posição. Eu posso vir aqui, circular e arrastar para onde eu quiser. Então ele vai selecionar aquilo. Nem sempre você vai conseguir utilizar o retângulo, porque para utilizar o retângulo ele vai pegar uma área maior. Então se tiver alguma coisa escrita nessa área, por exemplo, pode ser que pegue. Então, se você quer pegar só essa parte e tiver algum item aqui, eu recomendo você utilizar o do laço, porque você vai selecionar exatamente a área que você quer pegar aqui, tá? Então esse é um recurso bem legal para você mudar. Aqui essa área, ela é para poder colocar um atalho de cores. Então você tem a opção de 3 cores aqui para poder utilizar. E você pode customizar. Você selecionando uma vez, a cor já vai funcionar. E você pressionando aqui uma segunda vez, você vai poder trocar essa cor. Então vamos supor que eu queira esse amarelo aqui. Após concluir, vai ficar já aqui certinho esse amarelo e eu vou poder manter esse amarelo aqui para poder ter um acesso mais rápido. A mesma coisa acontece com essas outras cores aqui. Então você tem a opção de configurar 3 cores que você utiliza frequentemente, tá? E aqui a escolha da cor, ela funciona exatamente como a escolha da cor ali no pincel, tá? Não muda muita coisa, não muda nada na realidade. Você pode selecionar aqui o espectro ou as amostras já de cor. Aqui é um atalho para você definir a grossura. Então aqui, ó, o pincel ele ficou mais grosso, mas você pode aqui pressionar de novo e escolher uma grossura mais fina, né? A ponta de pincel mais fino ou mais grosso aqui e já deixar pré-selecionado aqui para você poder escrever. Essas setinhas aqui, elas são basicamente o Ctrl Z, né? Que serve para poder desfazer a sua última edição. Então aqui a setinha para esquerda, ela desfaz a sua última edição e essa da direita, ela refaz aquilo que você desfez. Então aqui eu posso desfazer e refazer. Se eu quiser desfazer mais, é só pressionar mais. Se eu quiser refazer mais, eu posso pressionar mais aqui e ele vai refazer tudo que eu fiz. Esse recurso aqui é muito interessante porque ele converte a minha escrita em texto. Então, eu pressionando aqui, ele já vai abrir aqui o cursor e conforme eu vou escrevendo, ele já vai convertendo em texto, tá? Em digital.
texto digitado. Então aqui, ó, ele já converteu. Então eu vou escrevendo aqui e ele vai editando ali. E aqui, ao utilizar a S Pen, tem essas ferramentas aqui que seria um atalho para não precisar abrir o teclado ali. Então aqui eu posso ir para trás, né, e apagando. Aqui eu posso ir dando espaço. Aqui é a abertura do teclado. Aqui é um Enter para poder ir para baixo. E aqui são as configurações para você poder selecionar o idioma. Esse próximo item aqui, ele serve para poder retificar um texto. Então vamos supor aqui, ó, vou escrever Teltec torto. Então ele está torto. Nessa orientação, esse recurso serve para poder retificar o texto. Então eu posso vir aqui e já retificou. Ele já identificou o texto e ele deixou um pouquinho mais reto. É claro, gente, que não vai ser perfeito, tá? Mas em comparação a como eu tinha escrito, ele deixou mais reto. Esse recurso aqui é um recurso que converte a escrita em texto. Então aqui eu posso selecionar a área, se tiver uma área maior de escrita, eu posso abranger mais a área. E aqui no caso ele já converteu. Já tem a opção aqui, foi utilizado. Eu posso editar aqui, né, escrever outra coisa. E aí eu posso ou copiar aquilo, né, porque querendo ou não tem como eu copiar uma escrita. Então esse recurso é justamente para poder possibilitar a cópia daquilo que foi escrito, não digitado. Porque o digitado eu consigo copiar. E aqui eu tenho a opção de converter. Convertendo, ele vai substituir a minha escrita em texto digitado. Esse recurso aqui, esse azinho, ele serve para poder editar a escrita, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho escrito Teltec, e no caso eu não quero mais que esse Teltec seja verde, eu quero que ele seja azul. Então, aqui eu vou selecionar um azul que eu queira, eu posso alterar também aqui a grossura da caneta, né, da escrita, e aqui eu vou passar por cima com a S Pen ou com o dedo, e aí ele vai alterar o estilo. Então, esse aqui serve para poder alterar o estilo da escrita, sem eu precisar apagar e fazer de novo. Outro recurso bem bacana aqui é sobre essa escrita aqui. Ele serve para poder te direcionar e alinhar o texto em relação à escrita para poder ficar bem certinho. Então aqui com essa caixa eu posso definir aonde eu quero iniciar a escrita, e aqui nessa parte de baixo, nessa caixa de baixo, eu posso começar a escrever. Então, se eu vier aqui escrevendo, ele já está digitando lá em cima alinhadinho. Então, essa aqui é uma referência para poder digitar um texto maior, e ali ele já vai arrumando para mim. E aí, conforme você vai escrevendo, ele vai andando, vai caminhando pelo arquivo. Aí termina sendo bem mais fácil de você ir digitando. Aqui, utilizando esses pontinhos, você pode mover para cima ou para baixo, e aqui você pode caminhar pelo texto, né? Essas setinhas para o lado e para o outro. Caso você tenha terminado o texto nessa linha e queira ir para a próxima linha, é só você pressionar Enter, que ele já vai descer automaticamente bem aonde deveria ser, né? Bem no limite ali da última escrita. Esse outro recurso aqui é para te auxiliar a retificar, né? A corrigir as formas. Então, você pressionando nele, deixando ele ativo, se você fizer um círculo torto, ele vai arrumar em um círculo perfeito. Se você fizer um quadrado torto, ele vai arrumar em um quadrado perfeito. Se você fizer uma estrela, ele vai arrumar para você em uma estrela perfeita. Então você viu que eu fiz completamente torto, né? Eu só praticamente disse como era o desenho, mostrei para ele como eu queria o desenho, e ele foi lá e retificou para mim. Então isso é legal para poder colocar elementos na tela escrito de uma maneira bem melhor, bem mais bonita, né? Bem mais acabada. Um detalhe importante sobre esse recurso aqui de autocorreção de formas é que não tem como você utilizar a borracha para apagar, tá? Ó, o recurso de borracha não funciona nesse recurso. Para você poder apagar o elemento, você tem que clicar na setinha para trás para poder desfazer o que você acabou de fazer, tá? Eu acho que isso deveria ser apagado pela borracha, mas, né, infelizmente não é. É interessante você saber disso para depois não achar que tá com algum defeito, com algum problema, tá? Esse último recurso aqui é um recurso bem interessante porque você, para poder escrever com a caneta, você vai utilizar o punho. Então, com o punho aqui, de repente, você pode mudar a posição aqui do documento, deixando ele maior, menor, desalinhando ele aqui, e vai te atrapalhar na escrita. Utilizando esse recurso aqui, você trava a página. Então, se você fizer um zoom, você não consegue fazer zoom nenhum, ó. Ele não movimenta a página. A única coisa que ele vai fazer é, se você utilizar os dois dedos e deslizar para baixo, ele vai para baixo. Mas caso você utilize um dedo, ó, ele não se movimenta, ele não sai do lugar. Isso vai te ajudar a escrever, a desenhar, a criar a documentação com maior tranquilidade, sem que a página fique se movendo. Então esses são os recursos de escrita, tem bastante recurso de escrita, foi um vídeo extenso, mas espero que vocês tenham aprendido aí todos os recursos de escrita que podem ser utilizados aqui no Samsung Notes.
Tá gostando dos vídeos e está aprendendo bastante? Aproveite aí e já dê o seu like, que isso ajuda muito o trabalho do canal. E se você não é inscrito e quer receber mais recomendações de vídeos como esse, já aproveite e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. Um abraço e até a próxima!